Quero dar o meu boa noite a todos e todas que nos assistem. Muito obrigado pela sua confiança com a gente. A gente está aqui com a felicidade muito grande, porque já tivemos a consagração da Laís, temos aqui a presença do Vitor conosco, lá da Igreja Batista em Coelho Neto. Deus abençoe sua vida, viu, Vitor? Que Deus guarde sua vida, a vida do pastor Josias também, a quem mandamos o nosso abraço. E nós estamos aqui hoje para meditar mais uma vez na Palavra de Deus, nesta série de mensagens que nós estamos seguindo na nossa igreja, que é sobre os símbolos de Deus. A gente já tem falado um bocado sobre essa questão simbólica, não é? Por que a gente se preocupa com símbolos? Outro dia, um amigo estava me perguntando quais eram os símbolos do protestantismo. Quais eram os símbolos que a Igreja Batista usa? Eu disse, nenhum. A fé protestante, o protestantismo mesmo, ele é protestante exatamente por isso, porque não escolheu nenhum símbolo, nenhum sinal, nenhuma representação da graça que fosse suficiente. Então, nós não temos ícones, né? O cristianismo oriental, ali da Rússia, da Ucrânia, tem os ícones. Nós não temos imagens, ídolos, nós não temos crucifixos, nem o templo da Igreja Batista é sagrado. Nada aqui tem essa relação com o sagrado. O nosso espaço é um espaço comum. Tanto que você passa em frente a uma Igreja Batista, você não passa em frente a uma igreja, passa em frente a um tabernáculo, né? O Spurgeon chamava, né, de tabernáculo. Porque é um templo, é uma casa, é um lugar de adoração, um lugar onde as pessoas se reúnem. É isso que é a igreja. Nós não temos aqui nada simbólico, nada da gente é simbólico. Ah, tem que ter o púlpito, porque o púlpito é sagrado. Também não é. Nenhum símbolo é utilizado por nós. Né? Uma vez fui a uma igreja batista no interior de Minas Gerais, e ali os bancos da igreja, todos tinham uma plaquinha. Aí você, por que isso? Da família sentar, porque na igreja católica é assim, né? Tem o nome da família para a família sentar. É a família Oliveira, a família, não é? Pereira e assim por diante, né? Aí não é que quando nós fizemos o templo, a gente fez uma campanha para comprar a bancada. E aí cada família se juntou para comprar um banco. Então, o nome é para lembrar que aquele banco foi comprado pela família. Mas aqui é para abençoar todo mundo. Fique à vontade, pode sentar onde quiser. É apenas para gratidão àquela família que ajudou a comprar o banco. É assim que funciona na igreja evangélica. A igreja evangélica ela é quase iconoclasta. Ela tem assim, uma experiência de fé que se aproxima muito do ateísmo, por incrível que pareça. Porque como nós não temos representações de Deus, a gente fica naqueles 50% do filósofo Pascal, né? Pascal foi um filósofo cristão, que ele disse que qual é a diferença entre você crer em Deus e não crer em Deus? Crer que Deus existe ou crer que ele não existe? Qual é a diferença? Ele disse, olha, é 50% para lá, 50% para cá. Existem 50% de chances de Deus existir e existem 50% de chances de Deus não existir. Aí, então, por que você crê em Deus? É porque é o seguinte, se Deus existe e você não crê que ele existe, olha, você está lascado, porque vai chegar lá no céu, você vai ser cobrado. Agora, se Deus não existe e eu ainda assim creio, tudo bem, a fé em Deus me faz uma pessoa melhor. É isso que ele dizia. Grande explicação, né, Tailete? É uma justificativa. As pessoas ficam naquela briga, né? Olha, isso é do século XVII, tá, gente? Isso não é de agora, não. Isso já é daquela época, quando os modernos começavam a discutir e dizer que a fé em Deus era uma coisa que não servia para nada, Pascal sai com essa, dizendo que você tem grandes chances de perder seu tempo, não crendo em Deus. Mas você, se crer em Deus e ele não existir,
você tem grandes chances de fazer da sua vida uma vida melhor. E nós queremos nisso, é a fé que nos faz assim. Não são os nossos símbolos, não são os sinais que nós utilizamos, não são os nossos adornos, nossos adereços, não é esse pingente que hoje faz parte aí do instrumento de adoração, de indumentária de muitos cristãos no mundo, que é a cruz. Não é isso. Não é isso que faz a gente cristão, carregar uma cruz no peito, não é. Não é estar num templo com aquele formato de igreja, com banco de igreja, com altar de igreja, com tudo de religião. Não é isso que faz a gente cristão. O que faz a gente cristão é andar com Jesus, é seguir Jesus, é fazer de Jesus o nosso símbolo, a expressão da nossa vida. E eu estou utilizando a expressão de um teólogo norte-americano chamado Roger Wright. Roger Wright, ele escreveu um livro chamado Jesus, Símbolo de Deus. Esse é o livro que ele escreveu. Ele foi muito criticado por isso, pelo Vaticano, mas a ideia de dizer que Jesus é um símbolo, Deus não escolheu nenhuma outra coisa, nenhum ídolo, nenhuma imagem, mas ele escolheu um ser humano para poder ser a expressão dele no mundo, ser ele encarnado no mundo. Quer conhecer Deus? Conheça Jesus. E por isso que Jesus muitas vezes disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, conhece a Deus. Por isso que ele é símbolo de Deus. Que é uma das expressões mais significativas. Então, eu estou, desde o começo do mês de abril, a gente está fazendo um passeio pelos discursos de Jesus, em que Jesus fez questão de dizer que o que ele fazia, o que ele dizia, o que ele pregava, era exatamente representação da graça de Deus entre os homens. E aí nós já falamos sobre a justiça de Deus, falamos sobre a vida em Deus, falamos sobre o amor de Deus, e hoje nós vamos falar sobre a comunhão. Vivermos uns com os outros, como nós podemos viver em união. Tem um informativo, acho que os irmãos já foram mais ágeis, né, e já compartilharam isso uns com os outros. Então, vamos passar aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, o esboço, né? Já está aqui com a gente. Agora eu vou jogar na nossa gravação para que todos acompanhem a mensagem também pelo PowerPoint. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que essa mensagem possa ser inspiradora para todos e todas. Então, o tema da mensagem de hoje é símbolo de comunhão. Jesus como o símbolo da nossa comunhão. A palavra comunhão é uma palavra muito rica de significados. Ela vem de uma expressão latina que quer dizer comunus, ou comunus. Ou seja, temos a mesma tarefa, o mesmo empreendimento, temos algo em comum. Por isso é que estamos juntos aqui. É isso que faz a gente estar junto, porque a gente é identificado por algo que nos une, por alguma força, por alguma ideia, por algum sentimento que é maior do que a gente, faz com que a gente esteja aqui nesta noite. Para a gente meditar sobre isso, eu escolhi o texto da oração de Jesus, João capítulo 17, verso 21. Se você quiser ler depois o texto na sua Bíblia, essa oração é fantástica. Essa oração, Jesus apresentou a nós o seu cuidado para com a nossa vida humana. E uma das coisas que Jesus disse na sua oração para o Pai era de que o desejo dele era que todos nós fôssemos como um só. A oração dele foi assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior desejo de Deus é que todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas na humanidade toda possam viver em união. E é interessante que hoje, nesse exato momento, 7 territórios no mundo estão em guerra. E guerra pesada, de bombas pesadas, porque a tecnologia dos armamentos tem feito grandes avanços, né? E cada vez mais destruidoras. Como é que a gente prega sobre comunhão no mundo em guerra, no mundo em conflito? E se a gente traz essa realidade para mais perto da gente, a gente vai ver que nós vivemos numa sociedade dividida. Alguns chamam de polarizada. Nós precisamos resgatar o sentido da comunhão, de que não são as ideologias que nos diferenciam. Nós somos iguais uns aos outros, temos os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades. De tal maneira que a gente precisa trabalhar um pouco mais essa relação uns com os outros. E Jesus olhava para a sociedade do seu tempo, para as pessoas do seu tempo, e disse que era necessário que os homens, os que seguiam os seus ensinos, aqueles que se diziam os seus discípulos, precisavam aprender a viver em comunhão. Uma comunhão tão forte, tão perfeita como é a união do Filho com o Pai. Qual é a comunhão que Jesus deseja para a sua igreja, por exemplo, para nós que estamos aqui? É a mesma comunhão que ele tem com o Pai. Qual é a ideia de comunhão que Deus tem para o cristianismo de um modo geral no mundo? A mesma que Jesus tem com o Pai. Qual é a comunhão que o Senhor espera para o Brasil num ano tão difícil como esse? A mesma que Jesus tem com o Pai. Aí eu pensando nisso, fiquei imaginando como é que a gente pode apresentar essa ideia hoje com os irmãos. Jesus, meus irmãos, ele enfatizou que a nossa união uns com os outros, ela é o símbolo da nossa união com Deus. Jesus enfatizou a nossa união através da sua relação com Deus. É isso que ele veio mostrar para a gente. E a palavra que eu queria que vocês pensassem hoje, que essa ideia da união, da comunhão, não é uma comunhão qualquer. A gente não está junto por causa dos nossos interesses pessoais. A gente está junto porque isso é retrato da nossa união com Deus. Estou lembrando aqui de um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, quando ele diz que o rosto do meu irmão, o rosto do outro, é o nosso melhor rosto de Deus que nós podemos ter. É isso que Jesus, então, veio mostrar para a gente. Viver uns com os outros é retrato da nossa comunhão com Deus. Aí isso aprofunda a nossa preocupação, que é o que está na frase. Jesus enfatizou a nossa união com Deus através da relação com a sua pessoa. Queremos ter união com Deus, queremos ter uma experiência de Deus, queremos viver em comunhão uns com os outros. Isso passa pela pessoa de Jesus. Jesus está dentro desse projeto. Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer nos tornar mais próximos uns dos outros e mais próximos de Deus. Ele disse certa vez, eu neles e tu em mim. Essa é a base da união. Está na oração ainda. Eu neles e tu em mim. É Jesus que nos aproxima uns dos outros. E nessa aproximação uns dos outros, a gente está perto de Deus. Não existe coisa melhor para nos aproximarmos de Deus do que a gente estar junto. Erra quem acha que para buscar Deus tem que subir um monte, tem que fazer retiro, tem que ir para uma clausura, tem que ir para o deserto. Onde é que mais se busca Deus hoje, né? Tem que fazer reunião secreta, tem que fazer grupinhos separados. Não tem que sair do mundo
para poder experimentar Deus. Quer experimentar Deus? Viva em comunhão. Não existe melhor expressão da presença de Deus entre a gente do que um grupo de pessoas vivendo em harmonia, abrindo mão até de seus valores, de suas ideias, para que a gente possa viver junto. E aí, gente, nessa noite eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essa questão da comunhão. A experiência de Deus, ela não se dá de maneira solitária. Não é uma... Aliás, a palavra solitude é que é a palavra utilizada. Solitude não é solidão. Não é no individualismo. A solitude é essa capacidade de você poder reorganizar a sua vida para poder retomar a sua comunhão uns com os outros. Às vezes a gente precisa, né? É como o ator, né? O ator, quando está em cena... Estou certo, Kézia? A bailarina está em cena, aí dá uma mancada. O que ela faz? Vai para os bastidores, recompõe a personagem e volta. Então, a solitude é esse ato de recompor o personagem e voltar à cena. É isso que a gente precisa fazer. Não é se isolar, não é se esconder. Não é viver uma vida de ermitão, ser o Santo Antão dos tempos modernos. E eu conto a história para vocês do Santo Antão, que queria ser perfeito. Aí ele foi para o deserto, viveu a vida no deserto. Mas não é preciso fazer isso. É preciso que a gente busque uns aos outros. Esteja em comunhão uns com os outros. Tem algumas coisas que a palavra de Deus nos mostra. Há duas metáforas que Jesus utilizou para retratar essa necessidade da gente viver em comunhão. A primeira delas, ele usou a metáfora da videira. Um dia, Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A figura da videira é uma das figuras mais fortes da nossa união com Deus, uns com os outros, através da pessoa de Jesus. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E é isso que Jesus chama a gente para entender. E a outra metáfora que ele usa é a metáfora do partir do pão, que também é uma metáfora fortíssima na narrativa de Jesus, na vida de Jesus, os momentos em que ele partiu o pão com os seus discípulos, em que ele mostrou o quanto é importante estar junto, o ato de partir o pão, o quanto é importante a gente poder estar junto. E nessa busca de uma construção, né, de uma identidade com Deus, nós precisamos aprender que o Senhor, através dessas práticas, nos chamou a essa vida de comunhão. Ele não chamou ninguém a uma vida de isolamento. Não chamou a igreja para viver fora do mundo. Ele mandou a igreja para dentro do mundo. Ele devolveu a igreja para dentro do mundo. É isso que ele fez conosco. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer aos cristãos de Corinto que queriam essa vida separada do mundo, essa vida longe do mundo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho. É isso que precisamos fazer. Entrar em comunhão com Jesus. Não é preciso fugir do mundo para que você experimente isso. Vamos tentar ver cada uma dessas metáforas? A primeira metáfora é a metáfora da videira, que vai nos lembrar dessa comunhão com Jesus. O que ela nos promove, o que ela nos favorece. Jesus, falando da videira, disse que a nossa comunhão com ele, como pertencentes a essa videira, dá para a gente uma vida de identidade com ele, como está ali, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Essa é a relação. É isso que Jesus quer que a gente experimente. Viva comigo e eu vou viver com você. Você quer bênção de Jesus? Quero, todo mundo quer. Então viva comigo que eu vou viver com você. Esse é o jogo, essa é a... Não é jogo, desculpa. Mas essa é a proposta de Jesus para a gente. Essa é a proposta. Vivam comigo. Tome essa iniciativa primeiro. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Uma outra bênção que essa comunhão com a videira, com membros da videira promove, é o fato de que a nossa vida passa a ser mais expressiva, mais produtiva, mais significativa. Eu ia colocar a palavra frutificadora, que é uma palavra que muitas vezes a gente usa, frutifique, dê frutos. E Jesus disse, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Aliás, não conseguem, não podem. Dá até para tentar, mas não podem fazer coisa alguma sem Jesus. E em terceiro lugar, Jesus nos chama a uma vida de espiritualidade mais dinâmica. E quando a gente fala de espiritualidade, estamos falando nossa experiência de Deus, nossa jornada como cristãos no mundo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A vida de oração vai ser mais expressiva. A vida de serviço vai ser mais expressiva. Viver com Jesus. Agora, a outra metáfora, ela chama a gente para uma outra compreensão dessa comunhão, que é a metáfora do pão. Como eu disse para vocês, a vida cristã não é uma vida solitária. Ela é uma vida solidária. Tem que mudar a letrinha aí, não é? Do solitário. Jesus não chamou ninguém para solidão, mas sim para solidariedade. É isso que ele chamou a gente. Jesus, ele disse, se você vê que o seu irmão não tem roupa, seu irmão não, seu inimigo, não tem um casaco, dá para ele também a camisa. É isso que ele disse. Se ele te chama para andar 1 milha, anda 2. Porque é isso que nós precisamos fazer. Precisamos fazer um esforço de solidariedade. Não há comunhão onde a solidariedade não é possível. Não existe comunhão onde não existe solidariedade. Jesus nos chama a uma vida de parceria. Sermos parceiros uns dos outros. Estarmos em companhia daqueles a quem Ele ama. É isso que Jesus nos chama. Ele ama a todos e todas. Então precisamos ser companheiros de todos. Aliás, a palavra companheiro é uma palavra muito curiosa, não é? Porque a palavra companheiro vem do latim cumpanis, ou seja, com pão. Companheiro é aquele que divide o seu pão com os outros. E Jesus fez isso. Eu ia colocar como um dos símbolos dessa companhia, desse hábito de partilhar o pão, a experiência da multiplicação dos pães, que foi a primeira de todas, né? A primeira experiência que Jesus realizou de partir o pão. E ali ele disse, olha, vai sobrar pão e vocês não desperdicem. Reúne tudo nos cestos. E eram 5 pães e apenas 2 peixinhos. E mais de 5.000 pessoas se alimentou. O milagre da multiplicação dos pães não é o fato de que muita gente se alimentou. Ah, teve comida para todo mundo, agora ninguém morre mais de fome. É o fato de que o pouco se torna muito quando há solidariedade. Essa é a grande lição de Jesus na multiplicação dos pães. Mas a questão que se levanta é aquelas que dizem respeito aos momentos que Jesus viveu com os seus discípulos, partilhando o pão com eles. Na intimidade, na vida de comunidade que eles tinham, na pequena comunidade do corpo apostólico que andava com Jesus, Jesus teve 3 momentos em que ele deixou sinais da importância desse partir do pão. O primeiro momento nos lembra o sinal da
entrega incondicional. Jesus não estabeleceu nenhum requisito, nenhum recurso para entregar a sua vida em favor de muitos, para salvar a humanidade. Ele entregou a sua vida. E ele chama a gente a essa entrega incondicional também. Essa experiência está marcada na ceia do Senhor, né? No último banquete de Páscoa que Jesus teve. Jesus reúne os seus discípulos em torno da mesa, que aliás até é um símbolo que a gente já fez aqui na nossa igreja, numa Páscoa. Eu não sei se os irmãos lembram, acho que a Cristina lembra. A gente fez uma representação da mesa que Jesus tinha no dia da Páscoa dele. A Páscoa como a de Jesus. E aí a gente colocou tanta coisa boa, tinha até cordeiro assado, lembra? Até cordeiro tinha na mesa, tinha de tudo. Ficou bom pra caramba, você lembra? Ah, você perdeu essa. Mas foi muito legal. Aí Jesus, em todos aqueles elementos que estavam, aqueles alimentos que estavam sobre a mesa, Jesus escolheu um pão para dizer que era o seu corpo. Aqui. Esse corpo que é entregue a vocês. Esse corpo que é símbolo de uma entrega. Eu me entrego por inteiro. E para que eu pudesse me entregar a vocês, eu passei por um processo doloroso, como esse pão passou. Ele já foi grão. Teve que virar farinha. Depois teve que ser amassado, sovado, até virar massa. E como massa, teve que enfrentar um forno em alta temperatura para poder virar o pão que está aqui para vocês. Eu sou esse pão. Para eu chegar até aqui, eu passei por um processo doloroso. Por isso que o profeta me chama de servo sofredor. Servo sofredor. Aí ele diz lá na ceia, que a gente repete sempre, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Eu fiz isso. Eu estou entregando a minha vida incondicionalmente. Eu sou o símbolo dessa entrega. Façam isto em memória de mim. A gente faz isso de modo simplório na ceia. A gente parte o pão, né? Pão pequenininho, né? Um dia um irmão na igreja estava querendo falar o quanto valia o outro irmão, né? Que ele tinha raiva na igreja. Aí se aquele fulano não vale nada, não vale o pão da ceia que come. Assim, caramba, o pão é desse tamanhozinho, o cara não vale nada mesmo, né? A gente troca esse símbolo, mas na verdade, Jesus não está falando daquele pãozinho da ceia. Ele está falando da sua vida inteira, para que a gente possa lembrar disso. E nos chama a fazer isso também, a fazer essa entrega. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus nos chama a fazer. Dificílimo. Dificílimo. Hoje a gente vive um evangelho que as pessoas querem vida fácil. Querem bênçãos sobre bênçãos. Mas Jesus nos chama para o caminho oposto. Quer experimentar a bênção? Entrega o seu corpo, entrega a sua vida. Assim como eu entreguei a minha. O segundo sinal que Jesus fala sobre o partir do pão é o sinal da esperança. Esperança renovada. Porque o segundo momento em que Jesus partilhou o pão com seus discípulos de forma significativa foi logo após a ressurreição. Os discípulos, cada um ia para o seu lugar. Até na pastoral do nosso boletim de hoje, você encontra lá a expressão de Pedro, vou pescar. Eles passaram ali 3 dias desolados, 3 dias sem saber o que fazer da vida, desorientados, desmotivados. Alguns foram para a praia e provavelmente iriam recomeçar a sua vida
como profissionais da pesca que eles eram antes de seguir a Jesus. Fizeram um maravilhoso curso intensivo com Jesus, de espiritualidade, de teologia, aprenderam muito com Jesus, mas a crucificação lhes deixou sem chão, decepcionados, frustrados, quando viram o preço que o seu mestre pagou por ensinar aquilo que ele lhes ensinara durante a caminhada. Fazer o que da vida daqui por diante? Fazer o que da vida? E aí eles disseram, vou pescar. Aí a turma entrou no barco junto com Pedro. Pescaram a noite toda, voltaram frustrados para a praia, não conseguiram pescar nada. Quando chegam na praia, Jesus está ali. Né? Ninguém reconheceu Jesus. E eles reclamaram, a pesca está ruim hoje, não pescamos nada. Mas não, faz o seguinte, volta lá e joga a rede para o outro lado. Joga do outro lado. Isso qual é a diferença? O barco não é assim? Tem o lado de dentro e o lado de fora. Não existe. É o mar. Em que posição que o barco vai estar? Que diferença faz jogar do lado direito ou do lado esquerdo? Mas Jesus ensinou a eles a lançarem a rede do outro lado. E eles foram. Tenta mais uma vez. Vai lá. Faz do jeito de Jesus. E muitas vezes nós não aprendemos isso, né? Queremos fazer do nosso jeito. Aí eles voltam para o mar e pescam absurdamente. Pesca maravilhosa. E todos se juntaram. E quando chegaram na praia, estava lá Jesus com um banquete pronto. Churrasqueira pronta, pãozinho assado, na hora. Já tinha peixe, porque Jesus não precisava de peixe, Jesus providenciou o peixe. Você traz mais peixe, porque a gente vai encher a barriga aqui de tanto comer peixe. Traz mais peixe aí. Foi isso que Jesus fez. A esperança. Jesus, ele renova as nossas forças. Ele renova a nossa alegria, mesmo naquelas circunstâncias em que a gente pensa que está tudo perdido. Jesus sempre renova as nossas forças. Jesus sempre faz esse convite maravilhoso. Venham comer. Lembrando aqui da expressão do salmista, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Jesus nos chama para nos alimentarmos, para nos encher de força, de coragem, de ânimo, para viver, para seguir adiante. Olha, vem aqui, vem se divertir aqui. Vamos nos alegrar aqui. Esse é o momento da gente recobrar as forças, recobrar os ânimos. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Que jeito maravilhoso, né? Servir uns aos outros. Está aqui, ó. O ato de partir o pão com vocês é para dizer para vocês que a vida continua. A morte não foi capaz de me segurar. Não são as circunstâncias que vão dizer acabou. Podemos seguir adiante. E o terceiro sinal que Jesus deixa é o sinal de que ele nos acolhe, a todos nós. Todos nós somos acolhidos pelo seu amor. Não importa o que a gente esteja vivendo. E eu lembro aqui o terceiro momento de partir do pão que Jesus realizou com seus discípulos. Foi com aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Não é? Os 2 iam caminhando desolados, tristes. E aí Jesus chega ao lado deles e diz, estão falando de quê? Você é forasteiro? Estava onde, rapaz? Que mundo você vive? Não soube do que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Aí Jesus, sem se identificar,
sem eles perceberem nada, começou a explicar a história. Começou a fazer com que eles entendessem aquela circunstância. Gente, vamos entender, isso aí faz parte de um projeto de Deus para a humanidade toda. Tudo foi preparado para acontecer dessa maneira, e esse desfecho não é o fim da história. E aí ele vai caminhando, quando chegam lá na cidade de Emaús, já está de noite, ele diz, fica conosco, isso é uma companhia legal, fica conosco, mais uma noite. E aí Jesus, né, senta-se à mesa, ele é o convidado, ele não teria que servir nada a ninguém, ele tinha que ser servido. E aí ele toma a iniciativa de pegar o pão e partir. Eu deixei o texto aqui. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aquele gesto de Jesus de pegar o pão, de agradecer por aquele pão, de louvar a Deus pelo alimento no meio da angústia, de saber que tem alguma coisa para confortar a nossa alma, e o estômago também, não é? Saber que eu posso, apesar de todas as lutas, sentar à mesa e fazer uma refeição. Jesus, ele mostra isso, ele ensina isso aos seus 2 discípulos, porque foi isso que ele fez durante todo o tempo. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Mistério, né? Como é que foi isso? Não sei, não me pergunta não. Quando estiver lá no céu, você pergunta para Jesus como é que ele desaparece assim, né? Os 2 tinham tudo para perguntar, não, Jesus já disse tudo antes, já está tudo explicado, agora vamos em frente. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles 2 naquela hora? De que eles tinham ainda espaço no reino de Deus. De que Deus não desistiu deles. Embora ele estivesse até voltando, muito provavelmente, para a sua casa. Alguns especulam de que talvez fosse um casal que estivesse ali, o marido e a mulher, porque a gente só sabe o nome de um, né? A outra a gente não sabe, então provavelmente era a esposa dele, né? Os 2 estavam indo de volta para casa. Mas isso é especulação dos intérpretes do Novo Testamento. Quem são esses 2 discípulos? Não tem os nomes muito claros, só se identifica um. E esse segundo provavelmente seja uma mulher, provavelmente também a esposa do discípulo, que estavam voltando para casa, para a terra da família, de onde eles eram anteriormente. Mas isso, gente, é especulação da hermenêutica bíblica, não faz diferença nenhuma. Porque o que Jesus está dizendo para aqueles 2 é o seguinte: vocês não foram excluídos do reino de Deus. O projeto de Deus não acabou. Deus conta com vocês. Volta lá, porque tem uma história esperando vocês. Volta lá, junto com os demais. Entre em comunhão com todo mundo, porque ainda tem história para ser contada. Graças a Deus por isso. Para a gente concluir essa palavra, irmãos, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão. O que a gente aprende com isso? Jesus nos deixou um exemplo. Jesus deixou um exemplo para a gente. De que a melhor forma da gente expressar a nossa comunhão uns com os outros é partir o pão. É compartilhar o pão. É sentar à mesa. O melhor território para a gente se entender é em torno da mesa. Eu gosto disso. Não é legal? É muito jóia. É no entorno da mesa que a gente pode
resolver muitas de nossas diferenças. É sentado, partindo pão. Uma vez um casal estava dividindo o último bife da casa. O último bife. E aí a esposa, muito bondosamente, dividiu o bife, sendo um pedacinho maior do que o outro. O marido rapidamente pegou o pedaço maior. Aí a mulher perguntou, por que você pegou um pedaço maior? Você foi egoísta. Eu disse, não, eu só adiantei as partes. Porque se você escolhesse primeiro, você escolheria o menor pedaço. E deixaria o maior, pelo seu amor que você tem por mim, para mim. Então eu só adiantei os processos. Se não fosse essa intimidade do casal, essas coisas não seriam possíveis. Se não é a liberdade da comunhão à mesa, essas condições não seriam compreendidas, nem negociadas. Jesus deixou o exemplo para a gente. Exemplo de entrega, exemplo de esperança, exemplo de acolhimento. E ele fez isso, meus irmãos, para que os seus discípulos entendessem que compartilhar os nossos momentos mais importantes uns com os outros é o que faz da nossa experiência de fé algo significativo. São esses momentos que nós vamos guardar para a vida toda. Os primeiros cristãos aprenderam isso. Por isso que a gente colocou o texto aqui de Atos 2:46. Logo, logo eles aprenderam. Partiam o pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que a gente possa aprender isso, irmãos. De que é nesse partir do pão que a gente vai crescer. É nessa solidariedade, nessa maneira da gente partilhar o que temos uns com os outros. De vivermos nessa comunhão, dando a liberdade do outro, participar das mesmas coisas que eu desfruto, é que vai fazer com que o Evangelho cresça no mundo. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante de Deus. Aprendemos juntos como que a gente vive em comunhão dessa maneira, como é que a gente coloca em prática essa lição tão necessária nos dias de hoje. Como que a gente vive em comunhão como Jesus ensinou. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Deus, porque Tu tens feito uma obra extraordinária na nossa vida e que nós possamos aprender com o Senhor a vivermos nesta comunhão, esta comunhão que se expressa na nossa relação com Jesus, nessa nossa capacidade de partilhar o que temos como expressão de nosso cuidado uns com os outros. Dá-nos a Tua bênção nesta noite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos chegando ao final da nossa série de mensagens e lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós teremos uma nova série de mensagens que se chama Construtores da Felicidade. Quantos tijolinhos você precisa para construir a sua felicidade? Que Deus abençoe a todos e todas.